Promete que sempre vai ficar comigo. Promete. Promete que sempre vai ficar comigo. Promete. Promete que sempre vai ficar comigo. Promete. Fala em filmes que se tornaram ícones da TV aberta brasileira, certamente um dos primeiros títulos que vem à mente é A Lagoa Azul. E não é para menos. O filme foi exibido, segundo a própria Rede Globo, 20 vezes ao longo das últimas 3 décadas. Parece que foi mais, não é mesmo? Mas é que o filme também deu as caras no SBT em princípio dos anos 2000. Brooke Shields, Christopher Atkins, num grande sucesso do cinema. A Lagoa Azul, um romance inesquecível na tela de sucessos. Mas como e por que esse filme se tornou um clássico absoluto da TV? Um dos fatores que pode ajudar a explicar é a época em que foi produzido. O longa foi lançado em 1980, o início de uma década em que o cinema se permitiu ousar a mostrar o que antes era proibido ou considerado tabu. Vale lembrar, por exemplo, que em 1959, Alfred Hitchcock teve sérios problemas para lançar aquele que se tornaria um dos seus filmes mais famosos, Psicose. Tanto o governo americano quanto a Paramount estavam reticentes em deixar levar ao ar algumas das cenas mais famosas e icônicas do longa, considerando-as violentas ou apelativas demais. Já em 1980, a própria Paramount lançou um dos precursores do slasher movie, ou cinema sangrento, Sexta-feira 13, que teve mais sangue e mais nudez que Psicose jamais tivera. Enfim, na década de 1980, o cinema vivia um novo momento de experimentação. Os dourados anos 50 haviam ficado para trás, os conturbados anos 60 e os dançantes e polêmicos anos 70 também. E a sétima arte passou a ter mais liberdade, além de mais concorrência. Foi a época da popularização da TV aberta e dos videogames. Assim, vários gêneros se reinventaram e nós tivemos uma das melhores safras de produções cinematográficas da história. No terror, o já citado Sexta-feira 13, além de A Hora do Pesadelo, A Morte do Demônio, entre outros, encheram as salas ao redor do mundo. Na comédia, o espaço foi voltado para o público jovem, com títulos como Curtindo a Vida Adoidado, Clube dos Cinco, entre outros. E o romance não ficou de fora. Outro invento tecnológico ajudou a popularizar o cinema e fazer da TV uma aliada, e não uma concorrente, a invenção do videocassete. A partir dos anos 80, era possível levar para casa seus filmes preferidos, e de uma maneira relativamente mais barata. As fitas virgens também possibilitavam a gravação da programação apresentada na TV, para assistir quando quiser. Promete que sempre vai ficar comigo. Promete. Neste contexto histórico e tecnológico surge A Lagoa Azul, estrelado por uma semi-desconhecida Brooke Shields e pelo estreante Christopher Atkins. Shields havia feito uma participação no terror Alice Querida Alice, também conhecido como Comunhão, em 1976, e estrelado outros filmes nesse intervalo de 4 anos. E sua aparição em A Lagoa Azul causou uma dor de cabeça aos produtores. Isso
porque muitos consideraram inadequado que uma adolescente de apenas 14 anos protagonizasse cenas de insinuação sexual e nudez como as vistas no filme. A polêmica foi grande, já que Christopher, seu par em cena, já era maior de idade na época das filmagens. Ele tinha 18 anos. Em sua defesa, a produção de A Lagoa Azul informou que Brooke Shields não foi mostrada nua em nenhuma cena do filme. Para cenas de nudez, foi usada uma dublê de corpo. E para os momentos em que o rosto da atriz tinha que ser mostrado e o seu colo estava nu, foi usado um aplique em seu cabelo. Essa peruca foi colada em seu corpo, de modo a não mostrar os seus mamilos nas cenas de movimento. Meu coração está batendo tão rápido. O meu também. Christopher e Brooke acabaram se relacionando também fora das telas, mas o namoro durou pouco tempo. Já em cena, eles protagonizam um dos mais inocentes e verdadeiros casos de amor do cinema. A história começa com os primos Emmeline e Richard em um navio no Oceano Pacífico. Após o naufrágio, as duas crianças chegam a uma ilha acompanhados por um velho marujo. O homem tenta ensinar o básico para os pequenos, mas morre e eles se veem sozinhos e isolados do resto do mundo. Com o passar do tempo, os jovens começam a perceber as mudanças em seus corpos e sentem uma inexplicável atração física um pelo outro. É o início de um dos romances mais lembrados da história da sétima arte. Curiosamente, o filme não fez sucesso entre os críticos, e embora tenha recebido uma indicação ao Oscar por melhor fotografia e outra ao Globo de Ouro por melhor ator revelação para Christopher, o filme acabou ganhando mesmo foi o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz para Brooke Shields. Mas como nem sempre crítica e público seguem caminhos iguais, A Lagoa Azul foi um verdadeiro sucesso nas bilheterias dos cinemas e abocanhou mais de 58 milhões de dólares só nos Estados Unidos, enchendo as salas de cinema no verão de 1980. O filme estreou no dia 5 de julho daquele ano. No Brasil, o filme só chegou em 12 de setembro de 1980 e tempos depois migrou para a TV aberta. Vale explicar que antes da febre dos streamings, os filmes eram lançados nos cinemas, depois em home video, daí a popularização das saudosas videolocadoras, e só então é que migravam para a TV. Esse intervalo entre cinema e TV podia durar de 3 a 5 anos. Alguns filmes levaram ainda mais tempo. É o caso de A Lagoa Azul. Chegou aos cinemas em 1980, mas só apareceu na TV aberta brasileira em 1987. Uma ilha deserta, um paraíso selvagem, desconhecido, ou um lugar onde dois jovens descobrem os prazeres da vida, os mistérios do amor. Promete que sempre vai ficar comigo. Brooke Shields, Christopher Atkins, A Lagoa Azul, um grande sucesso do cinema em Super Cine. Amanhã, depois de O Outro. A porta de entrada foi a seção Super Cine da Globo. De lá para cá, o filme foi revisitado outras 19 vezes na sessão da tarde, o que o torna um dos filmes mais reprisados na TV aberta. Além disso, em princípios da década de 2000, o filme foi visto também em algumas sessões de cinema do SBT e voltou finalmente para a Globo. Além do filme original de 1980, a emissora carioca também exibiu de volta A Lagoa Azul e A Lagoa Azul, O Despertar, telefilme lançado em 2012. E caso você ainda não saiba, esse clássico de 1980 não é a primeira versão cinematográfica dessa história. Antes foram filmadas A Lagoa Azul de 1923 e uma outra versão em 1949. Os filmes são baseados no livro homônimo lançado em 1908. A sequência do livro, intitulada O Jardim de Deus, serviu como base para De Volta à Lagoa Azul. O filme também fez com que o herpetólogo John Gibbles
descobrisse uma nova espécie de iguana. Quando viu o longa nos cinemas, o biólogo percebeu que alguns animais vistos em cena nunca haviam sido catalogados pela ciência. Ele foi até a ilha que serviu de locação para o filme e fez o registro. Em fevereiro de 2018, a Rede Globo fez uma enquete em seu Twitter para saber do público qual filme havia sido exibido mais vezes em sua tela. As opções eram A Lagoa Azul e Ghost, do Outro Lado da Vida. Após o fim da enquete, a própria emissora deu o resultado. A Lagoa Azul foi exibido 20 vezes, enquanto Ghost foi exibido 25 vezes. Depois dessa ocasião, nenhum dos filmes foi exibido novamente. Aliás, vale uma curiosidade sobre a até então última aparição de A Lagoa Azul na sessão da tarde. Ela data do dia 9 de março de 2017. Depois, em novembro do mesmo ano, foi exibido de volta a Lagoa Azul. Porém, entre a exibição do filme de 1980 e a exibição da sua sequência, houve uma denúncia por parte de um telespectador ao Ministério Público, que reclassificou a Lagoa Azul como impróprio para menores de 12 anos. Dessa forma, o filme não poderia ser mais exibido à tarde. Vale lembrar, porém, que uma determinação do próprio Ministério da Justiça desvinculou o horário à classificação indicativa de programação. Em teoria, significa que as emissoras de TV aberta podem exibir qualquer conteúdo, mesmo os considerados impróprios, em qualquer horário, desde que mantenham o aviso da classificação indicativa. O Ministério Público, no entanto, pediu que as emissoras tivessem cautela nessas exibições. A Globo, depois dessa determinação do Ministério da Justiça, ainda exibiu as novelas Celebridade, Belíssima e Por Amor com classificação 12 anos, mas não voltou a exibir A Lagoa Azul. O fato é que, independentemente de qualquer polêmica, os talentos de Brooke Shields e Christopher Atkins, que têm uma afinidade imensa em cena, aliado à beleza juvenil de seus corpos, que os fizeram se transformar em símbolos sexuais no começo da década de 1980, pode ter ajudado a tornar este um dos grandes clássicos do cinema de todos os tempos, além de um ícone incontestável da TV aberta. Eles vivem na sessão da tarde, você já sabe. A novidade é que hoje a gente parte pra Lagoa Azul para fazer mais uma visitinha a esse clássico. Meu coração tá batendo tão rápido. O meu também.